E aí, tu consegue resolver esse paralogramo? Quais são os valores dessas medidas, a medida desses lados desse paralogramo? Se tu quer saber, ou se quer realmente aprender, então te convido a assistir esse vídeo até o final. Vem comigo! Buenas gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e eu vou te ensinar a questão 67 do vestibular da URGS de 2026. Quais as informações que ele traz nesse paralogramo? Que as diagonais AC vale 16, o BD vale 10, as diagonais, e que o ângulo CB vale 60 graus. E aí ele quer saber a medida dos lados desse paralogramo. Claro que se descobrir o lado, começar pelo segmento CB, e vamos chamar de X, para facilitar a nossa vida. Claro, descobrindo o lado desse segmento CB, vai descobrir o outro lado também, é paralelo. O paralelo vai ser a mesma medida. E vale também para a medida de cima. O DC vai ser paralelo, o DC vai ser não, o DC é paralelo ao AB, então logo, achando a medida DC, vai ser a mesma medida do AB. Mas voltando, olhando o segmento CB, que é o X, ou vou começar a chamar só de X, o que tem de informação? Se tu observar, forma um triângulo entre o centro do paralogramo e o segmento X. E aí se tu vê que tem um triângulo, e aí tem uma informação do ângulo que é 60 graus. É interessante, quando quer saber um valor oposto ao ângulo, e só tem medidas de lados, então seria legal, seria interessante saber a lei dos cossenos. Então, sempre quando cair uma questão de um triângulo, e só tem medidas e um ângulo, então usa a lei dos cossenos. Só que a lei dos cossenos também tu precisa da medida dos outros lados do triângulo. E aí eu te pergunto, quais são os valores desses segmentos desse triângulo? Olhando o segmento da origem ao C, qual seria o valor? Mas a gente tem informação que o segmento AC, essa diagonal, ele vale 16. Então esse segmento da origem até o C vai valer 8, porque no paralogramo, da origem até no caso a metade da diagonal, ou melhor, pegando essa diagonal, da origem até a ponta vai ser sempre a metade. Então, se todo segmento é 16, a metade vai ser 8. Então, esse segmento desse triângulo vai ser 8. E o mesmo raciocínio se usa para a diagonal DB. Como todo ele é 10, então esse segmento da origem até o B vai ser 5. E o que a lei dos cossenos diz? A medida que a gente quer saber, no caso x ao quadrado, é igual à soma dos lados ao quadrado, menos 2 vezes os valores desses lados também, e vezes cosseno de 60 graus. Então essa é a lei dos cossenos. Mas quais são os meus valores dos lados? Os valores são 8 e 5. E aí como é que fica? X ao quadrado igual a 8 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 5, vezes cosseno de 60 graus. E claro, cosseno de 60 graus é o meio. Claro, se tu quer saber realmente por que cosseno de 60 graus dá 1 sobre 2, que isso tu tem que saber para o vestibular, então deixa aqui nos comentários se tu realmente quer aprender, que daí eu faço um vídeo explicando por que cosseno de 60 graus é o meio. E agora fazendo continhas, 8 ao quadrado vai dar 64, o 5 ao quadrado vai dar 25, então a gente já vai resolvendo, então fica x ao quadrado igual a 64 mais 25. Agora a gente tem o menos 2 vezes 8 vezes 5 vezes 1 meio, porque cosseno de 60 graus é 1 meio. Então esse 1 meio, o 2 do denominador, a gente pode cortar com 2 lá de cima, o 2 multiplicando 8, 5. E aí fica só o 8 vezes 5, que vai dar 40. Aí 64 mais 25 vai dar 89, então vai ficar 89 menos 40. E 89 menos 40 vai dar 49. Como tem x ao quadrado igual a 49, para eliminar aquele 2 expoente, então a gente coloca raiz quadrada. Mas claro, colocando raiz quadrada de um lado, tem que colocar raiz quadrada do outro lado também. E aí como é que fica? Raiz quadrada de x ao quadrado igual a raiz quadrada de 49. Corta o 2 com a raiz, aí fica só o x, e raiz quadrada de 49 é 7. Logo, a medida desse lado é 7. Então, a gente já achou o primeiro lado. E se tu tá achando barbada essa questão, então eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos toda semana para te aprofundar teus conhecimentos matemáticos. E não só aprofundar, mas também para aprender coisas novas na matemática. Então, agora a gente tem que calcular os outros segmentos. Claro, como a gente achou 7 do segmento X, ou BC, o paralelo também vai ser 7. Então eu tenho que achar os segmentos de cima e de baixo, que vão ser iguais. Então vamos olhar para o segmento da base. E claro, uma boa criatividade, eu vou chamar essa base de Y. Então, se tu for ver, formou um outro triângulo. Um dos lados a gente já sabe que é 5. O outro lado, como eu tinha te dito, sempre quando passa na origem do paralogramo, ou no centro do paralogramo, o outro lado da diagonal vai ser sempre a metade. Então, como a gente viu de um lado que era 8, esse outro lado também vai ser 8. Então, a gente sabe que esse segmento também vale 8. Mas a pergunta que não quer calar, e o ângulo? Qual o ângulo seria referente a esse triângulo, oposto ao Y?
Tem uma propriedade na geometria, em questão de ângulos, quando tem dois segmentos que se cruzam, o ângulo de um lado vai ser igual ao ângulo do outro. Como neste caso a gente tem um ângulo de 60 graus, é a informação que a gente tem, do outro lado também vai ser 60 graus. Só que a soma de todos os ângulos, ele forma um círculo. Então, como tu sabe, um círculo tem 360 graus. Como a gente tem 60 de um lado, 60 do outro, vai dar 120. E 120 para 360, quanto é que dá para fechar 360 graus? 240, porque 120 mais 240 vai dar 360. Então a soma desses dois ângulos, de cima e de baixo, é 240 graus. Mas claro, como o oposto, lembra que a mesma propriedade, quando tem dois segmentos se cruzando, os opostos são iguais, os ângulos opostos. Então como também tem ângulos opostos aí, e a soma dá 240, e são iguais, logo o ângulo de baixo vai ser a metade de 240, que vai ser 120. Então esse ângulo é 120 graus. E aí, como a gente tem um segmento oposto ao ângulo, aplicar a lei dos cossenos. E aí como é que fica? Y ao quadrado igual os lados ao quadrado, então vai ficar 8 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes esses lados, então vai ficar menos 2 vezes 8 vezes 5, e aí cosseno de 120 graus. Aí eu te pergunto, quanto é que vale cosseno de 120 graus? Claro, como o cosseno de 120 graus é oposto ao cosseno de 60 graus, então, como valia 1/2, neste caso, cosseno de 120 vai valer menos 1/2. E, de novo, se tu quer aprender de verdade relação trigonométrica, cosseno, seno, por que dá esses valores, então deixa aqui nos comentários que, se tiver engajamento, eu faço um vídeo ensinando esses valores. Claro, agora a gente tem que fazer continhas. Então, 8 ao quadrado vai dar 64, 5 ao quadrado vai dar 25, menos, aí como tem menos 2 vezes o 8 vezes o 5 e vezes 1/2, ou vezes menos 1/2, como tem o menos e o menos com menos vai dar mais. Então a gente substitui o menos para mais. Os dois a gente pode cortar, como do outro exercício, e aí fica só o 8 vezes 5, que vai dar 40. E aí fica 64 mais 25 mais 40. 64 mais 25 vai dar 89, e aí 89 mais 40 vai dar 129. E aí a gente tem y ao quadrado igual a 129. Mesma coisa, como tem uma potência de 2, então a gente aplica a raiz quadrada para eliminar aquele 2, porque o inverso da potência é a raiz. Claro, aplicando raiz quadrada de um lado, tem que aplicar a raiz quadrada do outro. Corto o 2 com a raiz, aí vai ficar só o y, igual a raiz 129. Como não tem um resultado exato, e como nas opções do vestibular tem a raiz quadrada de 129, então não precisa fazer mais nada. Achamos o outro lado do paralelogramo. Então, os lados desse paralelogramo é 7 e raiz quadrada de 129 e está feita a conta. Se tu gostou dessa resolução, do jeito que foi resolvido, e tu viu que lei dos cossenos, a aplicação dele é muito fácil, só saber propriedade de paralelogramo e lei dos cossenos, então eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber muito mais notificações, e aí eu te deixo indicado esse outro vídeo aqui para te aprender muito mais matemática, evoluir ao máximo de uma maneira descomplicada. Então te vejo na próxima. Valeu!